Então, gente, vamos agora aqui para mais um bloco aqui da Introdução à Teologia. Agora vai ser a aula número 8. A doutrina, veja bem, nós vamos entrar nela um pouquinho mais a fundo lá na frente, mas para você entender bem rápido, doutrina é o conjunto de crença dos cristãos. Doutrina, o conjunto de crenças do cristão. Agora, tem outras formas de explicar a doutrina. Tem uma forma que você não entende, que até eu não entendo. Os caras fazem um negócio. E tem a forma mais simples. Então, aquilo que a gente crê, por exemplo, nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Vocês creem. Para nós, isso é uma doutrina. Agora, há uma diferença entre dogma. Olha aí, dogma já é um pouco diferente. Só que nós vamos estudar isso na outra lição. Vai ter uma lição que vai ficar bem claro. Tem muito chão pela frente. Mas, para princípio assim, de algo mais simples, o que é doutrina? É o conjunto de crenças. Inclusive, na prova aqui, deixa eu puxar aqui o questionário. Não falar prova não, que prova dá um calafrio, né? Ó, aqui na nossa matéria, vamos colocar aqui do começo. Vamos lá, peraí. A resposta está aqui. Ó, ao mesmo tempo que a heresia é a doutrina contrária ou diferente a um credo ou sistema, a doutrina é a declaração de crenças fundamentais do cristão. Está aí, ó. É a declaração, as crenças fundamentais do cristão. Não é um documento de tese, não é um contrato de propriedade. Essa é a primeira resposta, é a 2A. É isso aí. Ok, alguma coisa mais, aqui você pode mandar no chat aqui, que eu vou continuar aqui com a lição número 8 agora. Lição número 8, bora aqui. Acho que é essa aqui, ó, né? Opa, aí. Pronto. Vamos então à lição número 8, os embates da teologia e sua defesa de fé. Continuando, porque na verdade essa aula continua, né? A outra que nós tivemos passado. Deixa eu ver se tem algum chat aqui. Não, não tem. Vamos continuar então. Ok. Vamos conhecer outro rapaz aqui chamado Montano. Nós conhecemos o Marcião, né? Falamos um pouco dele. Agora vamos conhecer aí o Montano. Montano é outro sujeito que aparece aí para tentar desvirtuar o povo de Deus. Mas não conseguiu, não. Não conseguiu porque nós estamos hoje aqui, ó, com a sã doutrina, né? Porque alguns foram mais fiéis a Deus, foram canais que Deus usou para segurar, né? Qualquer indício de heresia contra o Evangelho de Cristo. Heresias e suas doutrinas, parte 5. Agora vamos falar sobre Montano. Outro percalço à teologia cristã dizer sobre Montano. Ele nasceu em 120 depois de Cristo e morreu em 180. Portanto, viveu 60 anos, né? Este se auto-intitulou o profeta. Ele se chamava de profeta a si mesmo, né? E tinha duas discípulas, mais conhecidas como Prisca e Maximilia. No caso, Prisca é Priscila. Mas não é aquela Priscila de Paulo, não. Aquela que Paulo menciona nas cartas, não. Essa é outra Priscila, essa é do Montano aí, ó. Então, Montano aí, ó, ao contrário de Jesus, que andava com ele, eram as discípulas, né? Não é discípulo, não. É igual o Henrique Cristo aqui de Curitiba, aqui tem um rapaz chamado Henrique Cristo, diz ele que é Cristo, né? Ele tem um monte de discípula. É igual esse Montano aí, ó. Duas discípulas, né? Prisca e Maximília. Inicialmente, não causou muito tumulto, porque declarou-se contra o gnosticismo. Aí, ele parece que começou bem, né? Ele foi contra o gnosticismo. Porém, iniciou uma profecia sobre o fim do mundo, com o tema central da volta de Cristo ainda naqueles dias. Então, ele começou a pregar e dizer que Jesus voltaria naqueles dias mesmo. Olha só. A priori, ele foi contra a salvação pelo saber, o gnosticismo, mas começou a pregar a volta de Jesus, até aí tudo bem,
mas para aqueles dias não considerou o que Cristo falou de o fim dos tempos, né? Não considerou. Aí no mesmo quadrinho ainda, na segunda parte do mesmo quadrinho, a situação foi tão forte que as duas mulheres deixaram suas famílias para o seguir. Tá vendo? Elas deixaram o esposo, os filhos, para seguir este homem. Ele chegou no apogeu de autodeclarar o Espírito Santo. Aí pronto, de profeta ele passou a ser o Espírito Santo, segundo ele, né? Ele já pregava que ele é agora o Espírito Santo. Esse é o tal do Montano. Que é o Espírito Santo. Hoje em dia o pessoal não chega tanto não, mas estão chegando perto aí, né? Agora tem até príncipe aí, tem... Daqui a pouco vai ter querubim, serafim. Mas naquela época já, ó, o Montano já estava nesse negócio aí, ó. Chegou a dizer que ele era o próprio Espírito Santo. Dizia que suas palavras eram superiores da Bíblia. Esse aí deu-se mal, né? Ele sabia da chave do fim. Seus seguidores ficaram conhecidos como os montanistas. Não confundir com os montanhistas, né? Que faz aí escala montanhas, alpinistas, né? Mas é montano. Olha, então, olha só. Ele começou a pregar, ele se achava o profeta, certo? Começou a pregar a voz de Cristo para aqueles dias, disse que era o Espírito Santo, ele mesmo era o Espírito Santo, que a sua palavra era maior do que a Bíblia e que ele sabia do fim. Olha só o que esse homem falou, né? Quanta heresia num só copo, né? Esse cara conseguiu aí fazer um negócio bem bolado, hein? É muita heresia para um cara só, né? Pelo amor de Deus. Esse aí é o Montano. Ele é depois de Marcião. Vamos conhecer o outro, chamado Mani. Olha aí, Marcião, Montano, Mani, é tudo com M, né? Misericórdia. Heresia, essa doutrina, capítulo 6, parte 6, vamos falar sobre o Mani agora. Mani é de 2016, desculpa, é de 216 a 277. Olha, a gente viu lá o primeiro, né? Que é ali do ano de 90, cento e pouco, que é o Marcião. Depois a gente viu o Montano, que é de 160, tal, 120, né? Para 180. E agora o Mani, que é de 216 a 277. Está percebendo? Que eu estou pegando um expoente por século. Tem mais gente aí. Tem muito mais heresias. Essas são as principais. E essas são pessoas que estão locadas, tipo, 100 anos diferente um do outro, né? Então, Mani é esse aí, ó. A ele foi dado a indicação de ser o último dos gnósticos. Este foi mais audaz. Ao invés de emergir do cristianismo, foi um rival paralelo. Quer dizer, ao invés dele sair do cristianismo, né, para falar as heresias, ele começou a fazer algo paralelo à igreja, como se ele fosse também uma igreja. Mani pregava um Deus que se revelava aos homens por várias personagens, tais como Buda, Zoroastro, Jesus. Ele nivelava Jesus aos outros e negava a superioridade divina de Cristo. Olha só. Então, esse aí tinha o teísmo aberto, né? O teísmo aberto diz que Deus se revela em todas as culturas, usando personagens da cultura. Não. Nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, único e suficiente Salvador. Nascido de ventre de Maria, cresceu, morreu na cruz, ressuscitou. É isso que nós cremos. Não há ninguém fora desse contexto. Mas esse homem achava que Deus tinha uma revelação em cada civilização. Daí ele considerava o Buda como um deus, Zoroastro, e nivelou Jesus com esses homens aí. Então, a Bíblia fala que não há na terra nenhum outro nome do qual o joelho tem que se dobrar, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Olha, seminário pode dar glória, viu, gente? Seminário pode dar glória à vontade. Ele declara também ser o Paráclito. O que é o Paráclito? Paráclito é o Espírito Santo, é o que opera do lado. Paráclito, o que opera, o que anda do lado. Espírito Santo. Esse mano defendia o celibato da salvação pelo saber e acreditava que os ímpios não iam ao céu.
voltavam e reencarnavam. Esse também é um poço, hein, gente? Cada um pior que o outro. Voltavam e reencarnavam até se purificar e estarem prontos a subir para a glória. A doutrina da reencarnação não é a nossa doutrina, né? Já dizem aquelas pessoas que gostam de fazer os outros darem risada, que reencarnação é, é, é você, por exemplo, você tem mais gente morrendo, você tem mais gente nascendo do que morrendo. Tem mais gente nascendo do que morrendo. Então tá faltando o corpo, tá sobrando espírito. O pessoal vai se enroscando cada vez mais, não tem jeito. Mas não é o mérito da questão aqui. Ele pregava isso. Naquela época já pregava a reencarnação. E era nesse naipe aí de reencarnar para purificar. Outra coisa, se você reencarna e volta e purifica, por que que o mundo está pior? Então já começa por aí. Nasce mais, morre menos. Sobra corpo e falta... Sobra espírito, falta corpo. Aí que diz que morre, reencarna para melhorar. E o mundo piora. E aí vai. E a Bíblia diz que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Quer dizer, então não tem esse negócio de voltar e morrer de novo, não. As pessoas que seguiram este homem foram conhecidas como maniqueístas. Por incrível que possa parecer, Agostinho de Hipona foi maniqueísta, até descobrir a verdade plena em Jesus Cristo. Agostinho de Hipona, que escreveu Confissões, escreveu A Cidade de Deus, ele também foi seguidor desse homem aí, né? Das ideias. Mas depois, quando ele descobre Jesus, ele é evangelizado pela mãe dele, a Mônica, e também pelo Patrício Ambrósio, e alguns irmãos da época que conseguem trazer até Agostinho a palavra de Deus. Acaba ele estando Jesus, né? E ele vai mudar a sua mentalidade e vai liberar esse pessoal aí. Esse aí, ó, eu acho que ele é um pouquinho pior do que o outro. Apesar que o outro achava que era Espírito Santo, achava que a Bíblia era menor que a palavra dele, mas isso aqui também tem cada coisa aqui que misericórdia. Então, olha, você tem ideia. Isso aí, gente, é no 3º século. Era no começo da igreja. Imagina como é que está hoje o negócio aí. Mais um quadro aí, Heresias e suas doutrinas, parte 7. Aí vem Ário, da onde vem a expressão os arianos, né? No caso de Ário, não os arianos no sentido de raça lá do Hitler, os arianos aqui da linha da história do cristianismo, né? Ário, ó, Ário um pouquinho mais tarde, tá vendo? Olha aí, o último é 200 e pouco, isso aqui é 256, ó. Já vai cair no século IV, 336, tá vendo? Por isso que eu falei, gente, eu peguei um personagem por século. Se eu fosse pegar todos, ia ficar uma aula cansativa, uma aula, assim, bem pesada. Então, eu peguei um só para você ter uma ideia de como é que era o negócio, que já havia essas heresias naquela época. Então, vem o Ário aí, ó, 256 a 336. Afirmava que Jesus fora criado, portanto, subordinado ao Pai. Para Ário, só havia um Deus, e Jesus, seu filho, era subalterno. Ainda dizia que Deus era um mistério jamais alcançado. Estava oculto em si mesmo, de forma que ninguém poderia revelá-lo. Em síntese, para Ário, havia um só Deus, eterno, e Jesus fora a sua primeira criação. Sendo assim, Jesus, diferente do Pai, era diferente do Pai em substância. O problema era que Ário detinha a posição de presbítero, e sua postura influenciava muitas pessoas. Olha o que esse homem está falando, hein? Olha o que ele está falando aí. Ele diz que Jesus é subalterno a Deus. O fato de Jesus obedecer ao Pai, essa palavra subalterno, ela desloca você do sentido real do serviço. Jesus servia ao Pai, obedecia ao Pai. Não é porque no sentido subalterno nessa linha de patrão empregado, ele era submisso a Deus por vontade própria. Não era obrigado a isso, nem tinha essa natureza. Porque ele em si também, hoje, ele é Deus também. Hoje. Naquela época ele não tinha as características ones, ele estava como um homem mesmo. Ainda dizia que Deus era um mistério, jamais alcançado. Aí falava que ninguém podia ter acesso a Deus e sua revelação. Coisa que é ao contrário, as pessoas, né? Deus se revelava a todo momento para aquele pessoal. E aí também dizia que havia só um Deus eterno, Jesus fora
Primeiro, olha, aí diz que Jesus é criação. Não. Jesus coexiste com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo é Jesus também. Jesus, o Logos, né? O Verbo de Deus, a palavra, olha, o Pai, a palavra e o Espírito. Então, não tem como isso ser verdade. Esse homem aí também estava fora da casinha, né? O Ário. Desta forma, ele foi excluído em 313, porque também se envolveu com a cisão da igreja no Egito. O tempo passou, morreu e o patriarca, ele foi recebido de novo. Aliás, o tempo passou e morreu o patriarca. O patriarca, gente, é o Papa da Igreja Ortodoxa. Antes da cisão de 1054, a igreja, em alguns locais, tomou algumas características diferenciadas. Em Roma havia o bispo, né? Mas lá para o lado da Ásia, lá eles não queriam chamar ninguém de bispo, colocou o nome de patriarca, para lembrar Abraão, né? Os patriarcas. Então o patriarca morreu, né? Aí, quando outro patriarca, ele conseguiu ser recebido de novo na igreja, tinha sido excluído, em 313. Agora ele foi recebido. Só que seus ensinos continuaram, e por isso recebeu uma censura em 318. Quer dizer, ele foi recebido em 303, ó, já passou um bom tempo aí já falando coisa errada, né? Ao ponto que veio a segunda exclusão. Ó. Mas sua persistência levou à segunda exclusão. Em sua reclusão, fez um documento ao credo niceno. Por que, irmãos, o credo niceno? Eu sempre peço a vocês, traga sempre uma caneta com você, para você anotar no verso da apostila ou no papel ao lado, porque há informações que eu falo aqui que não estão aí, né? E você pode anotar isso aí. Então, vamos lá. Quem que eram os nicenos, né? É lá de Niceia, daquela cidade onde o Constantino oficializou a igreja cristã romana como igreja de Estado. Então, aquele que estava lá aquele dia é chamado de Deus nicenos, né? Tem os pré-nicenos, tem os pós-nicenos, tem os nicenos. Então, sua reclusão fez um documento ao credo niceno e convenceu o imperador Constantino, mas não a Atanásio, o chefe da igreja. Esse Atanásio aí, que era, na verdade, tipo o Papa da época, né? Esse Atanásio aí foi ele que deu ordem para compilar os livros que nós temos hoje aí, esses 27 livros aí, do cânon do Novo Testamento. Começou com esse homem aí, que é Satanás aí, ó. Ele começou a fazer para as coisas, para os livros, né, ficarem juntos. E depois dele, então, a igreja foi passando concílio por concílio até aprovar o que nós temos hoje aí, com algumas poucas diferenças, né? Então, mas só que esse cara aí, o Ário, não conseguiu enganar o Atanásio, não, que não aceitou. Ário foi deposto e exilado na Gália, hoje que é a França. Então, esse homem aí, ele também trouxe essa cooperação herética para a igreja. Mais um aqui, o Nestório. Aí, tá vendo? Ele é de 375. Como vocês estão vendo, eu estou vindo século por século, trazendo um dentre eles, né? Os mais expoentes, para a gente aqui entender. Então, esse Nestório é outro, né? Que é o Nestor. Ele nasceu em 375 e ele morreu em 451. Este foi um teólogo, patriarca de Constantinopla. Gente, onde é Constantinopla? Hoje é Istambul, na Turquia. Já estive lá. Antes foi Bizâncio. Antes da queda, foi Bizâncio, né? Olha, desculpa, né? Desculpa. Constantinopla primeiro. Depois Bizâncio. Depois virou Istambul, com a chegada dos turcos, né? Otomanos. A patriarca Constantinopla em 428 a 431. Sob influência de seu mestre Teodoro Mopsuécia, iniciou o ensino que ainda afirmava a desunião entre as naturezas divina e humana de Jesus. Achavam que eram dois, né? Houve um momento tenso onde Cirilo de Alexandria o repreendeu, particularmente por não admitir que Maria fosse a mãe de Deus. Agora não sei quem está mais certo e quem está mais errado aí. O fato de Maria ser a mãe de Jesus
Eu acho que a terminologia mãe de Deus é pesada, né? Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Deus tem mãe? Né? Mãe de Jesus. Cristo nasceu. Aliás, o nascido, né? Jesus, Cristós, ungido. Esse cara dizia isso aí, ó, que havia duas pessoas, duas naturezas, e não uma só. Né? Havia uma separação de naturezas aí. Nestório e suas homilias foram classificados como heresia no Concílio de Éfeso, em 431, como também no Concílio de Calcedônia, em 451, o que acabou por provocar o cisma nestoriano, no qual as igrejas que apoiavam Nestório deixaram o corpo da igreja cristã. Então, esse cara fez tanto, que ele acabou criando uma divisão na igreja, né? Com as suas heresias, conseguiu alguém que o acompanhasse, né? Em suas heresias. Esse que é um grande problema hoje em dia, as pessoas de cabeça fraca, né? Qualquer um que fala... bom, a Bíblia já menciona, né? Doutrinas, né? Ventos de doutrina, como está lá em Efésios 4, né? Paulo fala ali, né? Do 13 ao 15, ele menciona essa questão do vento de doutrina. Era esse tipo de gente aí. E naquela época também, irmãos, era muito escasso. O que nós estamos fazendo aqui hoje, isso não existia. Não tinha como estudar a Bíblia, cada um era por si. Um ou outro ouvia um sábio, alguém mais chegado, mas era muito, muito precário. Por isso que esses caras conseguiam fazer a cabeça desse pessoal. Ok? Ok. Vamos voltar aqui de novo aqui atrás para dar mais uma pincelada. Então, Montano foi esse aí, logo no terceiro século, né? Ele tinha duas discípulas, né? Ele começou bem pregando contra o gnosticismo, mas depois ele se revelou quem ele era, falou que Cristo ia voltar naqueles dias. Ele disse que era o profeta também, né? Ele chegou a dizer que era o Espírito Santo em pessoa e chegou a falar que o que ele falava era mais importante do que a Bíblia dizia. Esse rapaz não foi muito longe, não. Chamado de montanistas, aqueles que seguem ele. Aí o Mani, esse Mani já é do terceiro século, tá vendo aí? Terceiro século. E ele foi da indicação de ser o último do gnóstico. Aqueles que pregavam a salvação pelo conhecimento, parece-me que esse aí foi um dos últimos, né? Tiveram outros depois, mas não em tão grande escala como se tinha naquela época, né? Esse homem aí, ele que pegava Jesus e colocava na mesma linha de Buda, Zoroastro. Ele não tinha distinção que Cristo é o verdadeiro, o único Filho de Deus, né? Mas ele não, ele nivelava Jesus para esse pessoal aqui, a gente sabe que não era Deus coisa nenhuma, né? Ele também falou que era o Espírito Santo. Todo mundo quer ser o Espírito Santo, né? Ele também falou que era o Espírito Santo. E ele defendia o celibato, né? Que não podia casar. Também defendia a salvação pelo saber, que é o gnosticismo, né? E também acreditava que os ímpios iam ao céu e também acreditava na reencarnação. Esse pacote parece um pouco maior, né? Quem seguiu esse homem ficou conhecido como os maniqueístas. Maniqueístas. Depois nós temos o Ário, né? Que é no século III já, e século IV. Ele afirmava que Jesus não fora criado, então ele tinha Cristo aliás, que fora criado, né? Como um subalterno criado por Deus, quando na verdade a gente sabe que na Bíblia eles estão em harmonia, trabalham em harmonia. Aqui na Terra Jesus mencionava o Pai no sentido de hierarquia para mostrar valores, mas eles estavam juntos, eles se conheciam, não tinha isso, mas ele fez questão de fazer isso. Muita coisa, irmãos, Jesus fez, não precisava. Por exemplo, ele foi batizado no Rio Jordão. Aí eu pergunto, a gente que fica pregando que para batizar a pessoa tem que estar salva, santificada, ué, mas que mal Cristo fez para batizar? Ele nunca pecou? Então como é que é isso? Não, é que ele quis dar um exemplo. Ele saiu na frente e deu exemplo de coisas que não precisava. Ele se batizou, não precisava ser batizado. João não precisava batizar Jesus, não tinha pecado. Mas ele se batizou para dar para os outros essa mesma ideia, para prosseguir, né? Então, e esse área aí né, chegou a ser presbítero da igreja. Ele foi expulso 2 vezes, a primeira, depois a segunda, usando amizade com o Papa para tentar ficar, mas o Papa Atanásio, quer dizer, né, esse homem que era
responsável pela igreja na época não deixou, né, perseguiu, até que esse homem foi embora, né? Aí nós temos também o Nestório, já é o 4º século, depois de Cristo, já vai ser depois do Concílio de Nicéia. Ele aí também foi considerado um patriarca, né, de Constantinopla. Portanto, a atuação dele era mais ao Oriente, né? No caso de Istambul hoje, né? Mas, e os outros mais ao Ocidente. Esse aqui era mais ao Oriente. Tinha uma influência de um mestre chamado Teodoro Mopsuestia, né? Afirmava que a desunião entre as naturezas de Cristo, né? A humana e a divina. A gente sabe que Jesus veio na Terra como homem, certo? E depois adquiriu a natureza divina, mas uma não menosprezou a outra, né? Eles eram interligados, apesar que ele não operava como Deus na Terra, operava como homem, mas estavam interligados. Tanto é que ele fala: Pai, me devolve a glória que eu tive contigo, né? Eu estive aí em Constantinopla, que hoje é Istambul. O nome Constantinopla foi dado para homenagear o Constantino. Quem fez isso foi o Teodósio I, foi depois dele. Mas Constantino morreu e nunca ouviu essa palavra aí, Constantinopla, né? Ele nunca ouviu isso. Ele morreu sem saber. E esse homem fez essa, Teodósio I, ele fez essa homenagem. Até o Constantino, a igreja foi apedrejada, perseguida, morta. Muitos irmãos morreram. Depois de Constantino, não. Ele não faz mais isso. E aí o Teodósio vem depois e declara como religião oficial do Estado e começa a matar os pagãos em nome da igreja. Olha só como é que o negócio vira, né? Claro que Deus não está nesse negócio. Deus não está nisso, não. Mas isso aconteceu naquela época lá. Também vimos aí que Nestório foi classificado como um herege, né? Por 2 concílios, né? O concílio de Éfeso, e no 5º século, e ainda no 5º século o de Calcedônia, né? Ele provocou uma cisão bem grande que acabou né, deixando a igreja e montando lá o seu pessoal da mesma forma, do mesmo jeito. Então é isso aí. Nós estudamos mais um pouquinho aqui desses hereges em ataque à fé cristã. Aí eu quero perguntar se alguém quer, se o Wesley tem algum chat aí de alguém. Opa, tem um chat aqui, ó. As igrejas que possuem certas doutrinas, como corte de cabelo e afins, isso é doutrina deles? Podemos dizer assim: não, isso aí não é doutrina, não. Corte de cabelo, tipo a mulher, né? De não usar batom, os irmãos não jogam bola, as coisas, esse conjunto de são usos e costumes. Não chega nem a ser dogma. O dogma é um desvirtuo da doutrina, né? O dogma é um desvirtuo da doutrina, mas não chega a ser dogma. Porque antigamente falava isso, né? O culto de doutrina. E tudo bem, podia ser um culto de doutrina, mas isso é um costume que se assumiu. Por exemplo, lá em Marrocos eu posso andar com a mão pegada na mão de outro homem, sem nenhum problema, mão dada na rua. É costume deles. Mas aqui no Brasil, se eu pegar na mão do Silas na rua, aí fica chato, fica feio o negócio. Não é legal. Então lá pode pegar na mão. Aqui eu posso andar com o Wesley abraçado no ombro, conversando com 2 amigos. Lá já não pode. Então são usos e costumes, não chega a ser doutrina. Agora, tem muito a ver com decência também. Tem muita coisa que a gente fala, que é doutrina, que é uso e costume, mas tem coisa que é decência. Tem coisa que é decente, então tem que manter mesmo. Muito bem, Wesley. Surgiu uma perguntinha aí, né? Graças a Deus. Vamos passar então para o questionário? Há mais alguma dúvida aí? Ok. Estão prontos para o questionário aí, Wesley? Podemos prosseguir? Escreve aí rapidinho para nós. A gente não pode se falar, tem que... Aí, tá vendo? Só um momento. Gostei. Tem uma pergunta. Opa, vamos lá. Mais uma pergunta da classe aí. Coisa boa. Glória a Deus. Nós já estamos com 30 minutos de novo, hein, gente? Já passou rápido, hein? 30 minutos de novo aí, ó. Deus é bom.
Vamos esperar chegar a pergunta para a gente ir lá para o nosso... Ó, só mais essa pergunta aí, tá? Porque já vai com 31 aqui, tem que encerrar os 40 minutos. Então, só mais essa pergunta aí, a gente vai partir, então, para a provinha. Glória a Deus. Amém. O Ário, né? O Ário, é isso aí, né? O Ário acreditava, sim, ele pregava que Jesus era subalterno, mas no sentido, assim, de ser inferior. Jesus não é inferior a Deus. O fato de eu, por exemplo, aí na igreja, se eu fosse pastor junto com Silas, o pastor Silas dissesse assim, olha, faz isso, faz aquilo, ele é o pastor principal, eu vou obedecê-lo por submissão e reconhecimento de autoridade. Não que eu sou subalterno no sentido de militar. Para a área, Jesus era um pregado de Deus, era alguém que lá de pé de chinelo mesmo, e Deus em cima e tal. Não, não, não. Ele confundiu as coisas. Jesus era servo de Deus, como nós somos, por obediência a Deus, não por uma imposição. É algo muito bonito essa questão de Jesus como servo, né? Porque ele era Senhor, né, gente? Ele era o Deus dos deuses. Então, é isso mesmo. Em relação ao Espírito Santo, o que ele acreditava? Esse Ário aí, ele chegou a dizer que ele era o Espírito Santo também. Uma coisa comum entre eles aí, entre outros, né? É que eles queriam também ser ao Espírito Santo, queria ser como se fosse o Espírito Santo. Porque, veja bem, Jesus eles viram, aliás, foi visto, né? E aí foi tocado na época. Como o Espírito Santo ninguém via, ninguém sabia o que ele era, o cara ele se dizia, não, eu sou o Espírito Santo. Então, era isso que ele acreditava, que ele chegou a ser o Espírito Santo. Então, foi uma época assim, muito difícil, porque se Deus não levantasse aqueles homens para combater isso aí, ia ficar muito difícil continuar, né? A pregação do Evangelho. Ok. Vamos lá. Podemos ir para o questionário, Wesley? Bom, eu falei que era a última pergunta, né? Então podemos ir. Me dá um sim aí para mim continuar com o questionário. Só um momento, só completando. Eu tenho 7 minutos agora, hein? Senão vai cair a rede. Vamos lá. Se não der, a gente fala na próxima aula. Vamos lá. Se você também quiser falar, acho que dá eco, né? Para falar, né? Acho que dá eco. Era mais rápido que escrever. Então, vamos lá. Nestor acreditava que Jesus era um teofania. Não, não cheguei a pensar nisso, não. Ele cria nas duas naturezas, que eram separadas, distintas, né? De repente até um falava com o outro. A gente entende que Jesus teve a natureza humana e a divina, só que enquanto homem, né? Ele operava como homem, mas não era teofania, ele era homem. O Nestor, talvez podemos classificar isso, mas eu não tenho essa ideia. Ele falava da natureza mesmo, a divina e a humana, mas disse que eram duas. A gente entende que as naturezas se aproximam, né? Eles são Cristo é uma pessoa só. Agora, a manifestação é diferente. Ele estava como homem, ok? Agora, quando ele volta ressuscitado, ele volta como Deus. Ele buscou de novo a natureza. Mas não que fosse duas pessoas, porque para Nestor eram duas pessoas. Um que era como homem, outro era como Deus. Duas naturezas? Não. Jesus tinha uma natureza só com duas manifestações, a humana e a divina. Mas para nós também não foi teofania. Para Nestor, eu não vou afirmar que fosse, porque ele acreditava que existia Cristo mesmo ali. Não era uma coisa teofônica, não, né? Ele acreditava mesmo. Ok. Tiver mais alguma pergunta? Escreva aí para a próxima aula a gente continuar respondendo, tá? Vamos para o nosso questionário agora.
para a gente ganhar tempo e encerrar a aula direitinho. Ok? Vamos lá, pergunta número 1, na prova 7. Heresia. Esse aqui, ó, se auto-intitulava ser profeta. Tinha 2 discípulas e achava que era o Espírito Santo. Olha aí, isso está fácil, hein? Qual desses aqui, desses 3, se auto-intitulava profeta, tinha 2 discípulas, que era Prisca e Maximiana, e disse que era o Espírito Santo? A, Montano. B, Mani. C, Ário. Qual que você acha que foi? Pergunta número 2. Jesus era nivelado às pessoas e deuses pagãos. Se considerava o Espírito Santo. Quem falou isso? Foi o Ário? Foi o Nestório? Foi o Mani? Jesus é nivelado a pessoas e deuses pagãos. Quer dizer, que ele não era mais que isso. Se considerava o Espírito Santo. Quem era? Qual deles? O Ário? O Nestório? Ou o Mani? Escolha um e coloque na prova. Muito bem. Terceira. Para esse aí, Jesus era criado e subalterno a Deus. Acabamos de falar nele agora, né? A, Nestório. B, Ário. C, Mani. Jesus era criado e subalterno a Deus. Quem foi que falou isso? Foi Nestório? Coloca 3A. Foi Ário? Coloca 3B. Foi Mani? Coloca 3C. O próximo. Jesus possuía 2 naturezas e Maria não era mãe de Jesus. Quem falou isso? Foi o Ário? A? Foi o B, Montano? Ou foi o C, Nestório? Jesus possuía 2 naturezas e Maria não era a mãe de Jesus. Quem disse isso? Foi Ário, Montano ou foi Nestório? Responda aí e nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, mais 5 minutinhos. Vamos para a última aula. O tempo está passando rápido, né? Glória a Deus por isso. Ok, Wesley, encerrando aqui essa parte, vamos para a aula 9. A gente volta 5 minutos enquanto o pessoal aí termina a prova. E se ficou alguma pergunta para a próxima aula, vamos já iniciar respondendo. Tá bom, gente? Até daqui a pouco, hein? Glória a Deus. 5 minutinhos aí.